Olá, codibergianos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos no curso de Programação em Unidade Objeto da Codeberg, com a linguagem C Sharp. Então, na aula passada, nós aprendemos alguns conceitos de lógica de programação, onde podemos aprender que é a técnica de nós podemos congregar todos os pensamentos lógicos a fim de podermos atingir um determinado objetivo. Já a maneira de nós escrevermos a lógica de programação é o que nós chamamos de algoritmos, que são sequências de passos que nós utilizamos para podermos desenvolver algum software. Praticamente isso aqui é que é lógica de programação. Então, na aula de hoje nós estaremos aprendendo o que são variáveis e os seus tipos de dados respectivos, como declarar a variável e essa diferença entre declaração de variáveis e o processo de inicialização. Então, como nós vemos, declaração de variáveis são espaços reservados na memória do dispositivo, especificamente para armazenar um tipo de conteúdo. Então, as variáveis é um espaço em que praticamente fica reservado na nossa memória, na memória do telefone, para para armazenar um determinado tipo de conteúdo, um determinado valor, que pode ser número, ou até textos, ou até valores lógicos. Então, um exemplo prático e simples que eu posso trazer aqui acerca de variáveis é olhamos para uma prateleira de livros. Então, uma prateleira de livros ela é constituída por blocos, como nós vemos a imagem ali em frente, a imagem aqui no vídeo. Praticamente vemos uma prateleira com 3 blocos para livros, para podermos colocar livros, 4 blocos, aliás, para podermos colocar livros. E podemos olhar dessa maneira aqui, cada bloco representa um tipo específico de variável, representa uma variável. Então, o primeiro bloco, a variável número 1, e o segundo bloco, a variável número 2, o terceiro bloco, a variável número 3, e o quarto bloco, a variável número 4. Então, como nós podemos armazenar, organizar livros em uma prateleira, nós também podemos organizar conteúdo em uma determinada variável. E esse valor vai dependendo também do tipo da variável. Assim como nós podemos fazer de que jeito? Organizar os blocos pelos tipos respectivos de variáveis, aliás, desculpem, organizar os blocos com os determinados tipos de livros, pode ser livros de romance, históricos, livros científicos. Então, nós podemos também organizar assim nas variáveis. De acordo com o tipo de variável, então nós colocamos um determinado valor de acordo com esse tipo, assim como em uma prateleira, de acordo com um bloco específico, nós colocamos um tipo determinado de livro. Assim também uma variável, nós colocamos um determinado valor de acordo com seu respectivo tipo de dados. Então, no processo em que nós escrevemos um código em C Sharp ou em qualquer outra linguagem de programação, nós utilizamos 2 processos. E esses processos praticamente têm causado confusão em muita gente. Então, nós podemos aprender a diferença entre declaração de variáveis e inicialização de variáveis, que praticamente são os processos em que a variável passa. A declaração de variáveis é o processo em que indicamos o tipo de variável e seu identificador. Praticamente, o tipo de variável representa o tipo de conteúdo que a variável poder armazenar, que pode ser inteiro, real, texto ou lógico. Já o identificador, ele representa o nome da variável. Então, a declaração de variável, praticamente, ela é desse jeito. Já a inicialização, o processo de inicialização de variável, ele é muito diferente. Ele é o processo em que nós atribuímos um determinado valor a uma variável. Como está escrito ali, é o processo de atribuição de valores em uma variável de acordo com seu tipo de dados. Então, o usuário ele vai atribuir um determinado valor na variável, mas só que esse valor que será atribuído, ele tem que ser de acordo com o quê? De acordo com o tipo de dados da variável. O tipo de variável. Quer dizer, se for um tipo numérico, então o valor que a variável vai receber tem que ser um número. Pode ser real, pode ser inteiro.
E se for um valor do tipo texto, então é porque a variável terá que receber apenas um valor do tipo texto. Então, isso aqui é o processo de inicialização. Essa é a diferença entre esses dois processos. O processo de declaração de variável é o processo em que nós atribuímos, aliás, desculpem, é o processo em que nós identificamos o tipo de dados da variável e seu identificador, que é o nome. Já no processo de inicialização, é o processo em que nós atribuímos o valor da variável de acordo com o quê? De acordo com o seu tipo de dados. Então, tipo de dados, o que é? O tipo de dados representa o tipo de conteúdo de dados que uma variável pode armazenar, que pode ser um valor numérico ou do tipo texto, ou até mesmo um valor lógico. Então, praticamente, o tipo de dados ele é o tipo de conteúdo que uma variável pode receber. Através do tipo de dados, nós conseguimos determinar que essa variável poderá receber o conteúdo X. Então, quando o compilador ler a variável, ele praticamente vai ter o tipo de dados para poder identificar que tipo de dados a variável pode receber. Se, porém, o compilador, ao analisar, encontrar um tipo de dados diferente do conteúdo que a variável armazenar, então o nosso programa poderá dar um erro, poderá bugar. E então não será compilado. Isso aqui é um erro de sintaxe. Sempre que estivermos a declarar uma variável, nós devemos especificar o tipo de dados. Quando estivermos a inicializar a variável, então também devemos inicializar de acordo com o quê? De acordo com o tipo de dados. Em tipo de dados em C Sharp, nós temos 5, na qual o primeiro é o int, que em português é inteiro, integer em inglês, é o tipo de dados que serve para armazenar números sem casas decimais. Praticamente, números sem casas decimais são números inteiros. Então, o tipo de dados int, ele armazena números inteiros. Já o outro tipo é o float, que armazena números com pontos flutuantes. O outro tipo também é o double, ele armazena também números com pontos flutuantes. Mas então qual é a diferença entre o float e o double? A diferença é que o float ele possui casas decimais restritas, não longas. E já o double ele possui assim um número de casas decimais assim mais extenso do que o float. E também o outro tipo de dados, char, ele não armazena um valor numérico, mas antes armazena apenas um único caráter, que é do tipo texto. Ele praticamente só armazena uma letra. Já outro tipo de dados, ele armazena um conjunto de caracteres, desculpem, que é o string. O string ele tem a função de armazenar textos ou até palavras. Ele é diferente do char, que só armazena um único caráter. Já o string ele armazena mais que um caráter. E o último é o bool, que praticamente é um tipo de dados booleano que armazena dois valores, true ou false. Em português, verdadeiro ou falso. Esses aqui são os tipos de dados utilizados em C Sharp, que é para cálculos aritméticos ou cálculos lógicos. Então, bora para a prática? Vamos até o nosso compilador, nosso aplicativo C Sharp Shell, que estaremos utilizando nesse curso. Desculpem, estou meio constipado. Para quem ainda não baixou ele e não fez o download, poderei deixar o link aqui na descrição deste vídeo para que assim possam fazer. Para criarmos um projeto, assim eu já criei e já escrevi ele. Para criarmos um projeto no C Sharp Shell, nós clicamos nesses três pontinhos e vamos até onde está escrito novo projeto. Depois clicamos para selecionar a raiz, onde queremos que o nosso arquivo seja armazenado. No caso, eu escolhi a pasta C Sharp Shell, que é a pasta raiz do aplicativo, e aqui praticamente nós inserimos o nome do nosso projeto. Já o tipo do projeto, nós aqui simplesmente ainda não estamos a falar de assim Xamarin, nem HTML, nem não estamos aprendendo
ainda nada disso com C Sharp, nem estamos a aprender a desenvolver interfaces gráficas. Então não tem porquê nós selecionarmos as outras, mas sim ainda estamos no tipo de projeto consola. Então depois é simplesmente clicar em criar projeto. Então já tem tudo criado aqui, tudo escrito. Praticamente na linguagem C Sharp nós temos um método principal, que como vimos na aula passada, que é um método onde nós inserimos todo o código que será executado, lido pelo compilador, é onde nós fazemos as chamadas dos métodos, a chamada dos objetos, onde nós escrevemos praticamente as lógicas, onde nós inserimos os comandos para exibir valor e muita coisa. Tudo isso aqui é feito dentro do método main, que é o método principal da linguagem C Sharp. Ele possui um modificador de visibilidade público, ele é estático e também ele não retorna nenhum valor, é o void. E em C Sharp nós utilizamos chaveta para delimitar o código. Então, no método main, nós encontramos a delimitação de abrir chaveta e fechar chaveta. Para a classe, nós encontramos também a delimitação de abrir chaveta e fechar chaveta. Então, é desse jeito que nós delimitamos o código em C Sharp, diferente também de outras linguagens de programação. Também tem outras linguagens de programação que delimitam o código usando chavetas. Então, o método principal é o método main. Quanto à tipagem da linguagem C Sharp, ela é fortemente tipada, visto que ela obriga que nós, programadores, enquanto estivermos a escrever o código, precisamos informar para o compilador qual tipo de dados usaremos em toda vez que declaramos uma variável. Ela também é estatisticamente tipada, pois antes mesmo que a gente pudesse executar ou utilizar uma determinada variável, somos obrigados a fazermos o quê? A declararmos o tipo de dados. Então, eu declarei aqui as minhas variáveis e também inicializei. Como nós aprendemos, declaração de variáveis é o processo em que nós fazemos que identificamos o tipo de dados, que no caso na primeira variável que é número, possui o tipo de dados int, que praticamente nos mostra que a variável número poderá receber números inteiros, que no caso é o valor 12. Já a segunda variável é o float, e possui o valor 15,40, que é um valor com casas decimais. Mas então nós notamos alguma coisa diferente. Nós vemos aí um F. O que é que praticamente representa esse F? Esse F estará mostrando para o nosso compilador que o valor que estiver inserido aqui na variável número 1 é um valor com ponto flutuante e possui o tipo de dados float. Se nós retirarmos o f, o compilador poderá entender a variável número 1 como um double, então não poderá fazer conversão, então poderá bugar, dar um erro de sintaxe. Por isso que nós temos que colocar o f no final. Enquanto já para o double, nós podemos colocar simplesmente assim o valor, sem colocarmos uma letra aqui para identificar. Já enquanto para a variável char, que praticamente aprendemos que armazena apenas uma única letra, como nós vemos ali, o resultado, o valor que nós estamos inserindo para a variável caráter é A. Então, ele fica entre aspas simples. Já para o string, no caso, o identificador é o nome, que é o nome da variável. Então, nós usamos aspas duplas, que é diferente do char. Por quê? Porque as aspas duplas vai permitir com que o valor seja identificado, ou seja, quando o compilador chegar até aí, ele possa entender que a variável nome estará armazenando conjunto de caracteres. Então, precisamos colocar aspas duplas. Já o bool, quando o compilador puder chegar até a variável que estiver na linha número 22, ele poderá entender que o valor, aliás, a nossa variável vivo, estará armazenando um valor booleano, que é o valor lógico, no caso true, que é um valor verdadeiro. Ao executarmos esse código que está escrito aqui,
ele não nos dará nenhum valor. Ele não mostrará nenhum valor de nenhuma variável. Por quê? Porque nós não utilizamos ainda nenhuma dessas variáveis. Apenas o que nós fazemos é o quê? É declarar as variáveis e inicializarmos elas. Faltou, nós utilizamos um comando assim para poder exibir o valor de cada variável. Mas isso aqui é matéria para a próxima aula. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixa teu like, deixa teu comentário dizendo o que achou e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima!